Lucas 23, do 32 ao 43. Diz assim o texto da palavra de Deus: 2 outros homens, ambos criminosos, foram levados com ele a fim de também serem executados. Quando chegaram ao lugar chamado Caveira, o pregaram na cruz. Os criminosos também foram crucificados, um à sua direita e outro à sua esquerda. Jesus disse: Pai, perdoa-lhes, pois não sabem o que fazem. E os soldados tiraram sortes para dividir entre si as roupas de Jesus. A multidão observava e os líderes zombavam. Salvou os outros? Salve-se a si mesmo, se é o Cristo escolhido de Deus, diziam. Os soldados também zombavam dele, oferecendo-lhe vinagre para beber. Diziam: se você é o rei dos judeus, salve-se a si mesmo. Uma tabuleta presa acima dele dizia: este é o rei dos judeus. Um dos criminosos, dependurado do lado dele, zombava: então você é o Cristo? Salve a si mesmo e a nós também. Mas o outro criminoso o repreendeu: você não teme a Deus, nem mesmo ao ser condenado à morte? Nós merecemos morrer por nossos crimes, mas este homem não cometeu mal algum. Então ele disse: Jesus, lembre-se de mim quando vier no seu reino. E Jesus lhe respondeu: eu lhe asseguro que hoje você estará comigo no paraíso. Vamos orar? Ó Deus, louvado seja teu nome por tua boa palavra. Ensina nosso coração nessa noite, dá-nos direção, dá-nos, ó Deus, condição de entender qual é tua boa vontade, a fim de que vivamos para a tua glória, Senhor. Louvado seja teu nome por tudo aquilo que o Senhor tem feito em nosso meio. É o que te pedimos em Cristo Jesus. A história de hoje, muito provavelmente muito conhecida de cada um de nós, relata um episódio muito grandioso, na mesma medida que um episódio muito particular. E eu sempre digo que eu acho muito rico a gente entender o desdobramento macro das coisas, como as coisas acontecem no grande, mas como também intencionalmente, às vezes a Escritura dá um zoom para um cenário específico, uma conversa, um episódio, para nos mostrar mais do que está efetivamente acontecendo quando a gente olha. No texto de Lucas, no capítulo 23, e nos capítulos no entorno do texto que nós lemos, como você deve ter notado, nós estamos falando da crucificação de Jesus Cristo. Um texto conhecido, um episódio conhecido minimamente, a não ser que você seja de um país completamente alheio à fé cristã, qualquer indivíduo conhece minimamente a Jesus Cristo. E as narrativas em torno da pessoa de Jesus Cristo. Portanto, este episódio de Cristo crucificado com outras 2 cruzes ao seu lado, com 2 criminosos, um de cada lado, não é incomum. E ela faz parte, é como se fosse uma grande pintura de uma grande cena da crucificação, da qual essas cruzes e esse cenário, estes episódios fazem parte de uma grande narrativa. Mas intencionalmente os autores de vários evangelhos, e aqui nós olhamos para o relato de Lucas, fazem questão de parar o que está acontecendo ali, para chamar a nossa atenção para uma conversa entre 3 homens em mesmas condições e ao mesmo tempo não. É como se o mundo todo estivesse pegando fogo à volta deles, muita coisa acontecendo, grandes eventos. Você precisa pensar que no movimento da crucificação de Cristo Jesus, nós temos o maior evento da história da humanidade sendo realizado ali, o ambiente onde Cristo Jesus é entregue para morrer pelos pecados de gente como eu e você, na medida que grandiosas coisas estão acontecendo ali. O autor do texto faz intencionalmente questão de que eu e você, a gente volte os nossos olhos para uma conversa. Ele parte do macro, do que está acontecendo ali, de maneira maior, para mover os nossos olhos para essa cena.
É uma conversa curta entre três homens, mas com elementos muito caros a respeito do caráter de Cristo Jesus, a respeito do que eu e você podemos interpretar a respeito desses episódios, de forma que a nossa vida, a nossa visão sobre Deus, a maneira como enfrentamos sofrimentos, dias difíceis, como nos entendemos e nos identificamos, é fundamentalmente alinhada com a conversa que acontece entre esses três homens. Eles são representantes da humanidade de alguma forma. Portanto, eu acredito que esse texto nos ensina, em primeiro lugar, o erro mais fácil de cometer no primeiro criminoso. No segundo, nós temos a admissão mais difícil de ser feita. E em terceiro lugar, na pessoa de Cristo, nós encontramos o maior presente deste mundo. Se você não notou o que está acontecendo aqui no texto, é que Cristo já foi açoitado, ele já foi relativamente julgado, ele está na cruz pendurado para ser morto, e então o ambiente contribui para o que está acontecendo ali. O texto diz que os religiosos, ou seja, judeus, homens voltados para a lei de Deus, estão ali zombando da pessoa de Jesus Cristo, e o texto faz questão de dizer que eles dizem: se você é o Cristo, ou seja, se você é o escolhido, como você mesmo diz ser, então salve-se a si mesmo. Mas não apenas os religiosos, o texto também aponta para o fato de que ali estão os guardas romanos. E os guardas romanos zombam de Jesus Cristo por outro lado. Eles dizem assim: você não é o rei dos judeus, então o nosso rei de fato não serve para nada. Você não é o rei dos judeus? Então, se você é o rei, por que você mesmo não resolve os seus problemas? Por que você não sai daí, você não se tira daí e resolve os seus problemas? E os criminosos na cruz, então, veem essa cena acontecendo, de forma, então, que, em primeiro lugar, o primeiro criminoso comete o erro mais fácil de ser cometido, mais óbvio de ser cometido, que é o crime de desqualificar a Jesus Cristo, primeiro porque todos estão fazendo isso, e em segundo lugar, porque Cristo não serve às demandas que ele precisa. Você percebe o que ele diz para Cristo Jesus? Primeiro, ele está participando do movimento coletivo, de um consenso a respeito do que está acontecendo. E é um consenso para lá de improvável, porque é como se a gente juntasse aqui times completamente opostos. Não está tendo um jogo hoje? Jogo de quem? Flamengo e Corinthians. Eles são inimigos mortais assim, Rogério? Eles são inimigos mortais? Você que entende? São. Inclusive tem até baterista da igreja que não veio hoje para ficar vendo, mas já rogamos todas as pragas do Egito sobre a vida dele. Mas o que acontece é o seguinte: a gente tem partidos completamente opostos aqui, que por conta de um inimigo comum eles se juntam. Você já viu isso acontecer? Gente que não gosta uma da outra, mas quando elas têm um inimigo em comum, elas se juntam. Elas se juntam contra essa pessoa. Depois que esse inimigo desaparecer, elas se comem, elas se matam, né? Mas até lá, elas têm um inimigo comum. A gente tem aqui, ironicamente, religiosos, judeus, e não sei se você se lembra, Israel está vindo já há muito tempo, sendo sitiado e dominado por outras nações há muito tempo já. Desde o exílio, nação após nação, domina Israel. Então é como se Israel fosse colonizada, para dizer uma linguagem um pouco mais próxima de nós, colonizada por outra nação. Roma dominava sobre Israel. Israel não era um país autônomo. Eles não tinham essa autonomia. E aqui os religiosos, os líderes de Israel, se unem aos soldados romanos, gente que eles odiavam, às custas de juntos odiarem e desprezarem uma mesma pessoa, que é Cristo Jesus. Cada um faz as suas críticas à sua medida. Os líderes religiosos questionam ali o fato de Jesus Cristo sempre ter proclamado ser o Filho de Deus, o escolhido, o Messias que veio para salvar o mundo. Eles falam: não, engraçado, como assim? Porque para nós, Messias é uma outra pessoa. Para nós, o Messias era um homem poderoso que viria salvar Israel. O Cristo precisa ser forte e poderoso. Você pendurado numa cruz não engana ninguém. Na mesma medida que os
soldados romanos também zombam da figura de Cristo, dizendo: você não se proclamava o rei que nasceu, o novo rei, o rei dos judeus? Rei não é assim. Rei é rico, rei é poderoso, rei tem espada na mão, anda de cavalo, destrói nações. Se você é rei, por que está pendurado aí? O que você está fazendo aí? Portanto, o primeiro criminoso, ele comete um erro natural, muito fácil, erro bobo, erro de principiante, que é, ele só segue o fluxo. Ele só segue o fluxo do que está acontecendo ali. Ele só está descredibilizando uma pessoa que, para as pessoas à volta, já era descredibilizada, naturalmente. Agora perceba, meu querido irmão, via de regra, para a fé cristã, fazendo um pequeno parênteses aqui, para a fé cristã, via de regra, ouvir os grandes consensos e as práticas mais naturais e óbvias praticadas por todos à nossa volta, via de regra, será um caminho oposto ao que nós acreditamos e praticamos. Portanto, se para você é muito caro viver, praticar e consensuar com as pessoas à sua volta, então você tem um problema, porque a fé cristã, via de regra, briga com os consensos do nosso mundo. E mais, as pessoas acham uma abominação que você crie seus filhos, que você use o seu dinheiro, que você construa sua carreira de maneira oposta aos padrões já pré-determinados por esse mundo. Portanto, meu querido irmão, uma boa avaliação para você fazer a respeito da sua própria vida, essas escolhas que eu e você fazemos, não são tão alinhadas assim com o nosso tempo, e com as pautas do nosso tempo. Porque se você, à medida dos exemplos anteriores que eu dei, tem os mesmos alvos que os outros pais da escola do teu filho, que não conhecem a Cristo, provavelmente você tem um problema, provavelmente você está criando seus filhos errado. Se dentro do teu casamento, as métricas que mantêm esse casamento são construídas e baseadas muito parelhas e alinhadas com o que se é feito aí fora, provavelmente você tem um problema. Se você é muito popular, se suas opiniões são sempre as politicamente corretas, muito provavelmente você tem um problema. Se você gasta o seu dinheiro, investe o seu dinheiro, cria alvos financeiros, igual todo mundo faz, ou que a maioria das pessoas faz, gastando muito ou guardando demais, qualquer um dos lados, a gente tem público para todo tipo hoje em dia, talvez você tenha um problema. Porque eu tenho a impressão que a Escritura propõe novos caminhos e abordagens para todas as coisas que já existem. Para todas as coisas que já existem. Eu sei que tem um consenso a respeito de como você deve usar o seu dinheiro de maneira inteligente, economicamente esperta, mas talvez a vida cristã exija que você use os recursos que Deus te tem dado de uma maneira não tão consensual assim. Talvez não esteja tão na moda assim, abrir mão de recursos próprios às custas de abençoar a vida de outras pessoas, apoiar gente que precisa, apoiar a causa do Senhor, servir missionários, servir a sua igreja local, servir os que precisam. Talvez isso não seja a coisa mais na moda. Mas quem é que falou que a gente está aqui para fazer as coisas que todo mundo faz? Talvez escolher criar seus filhos de outra forma seja não muito popular dentro da sua família. Ontem eu estava vendo um vídeo, uma amiga mandou um vídeo para mim, que era uma mãe, que o filho dela fala assim: ai, mamãe, porque amanhã eu vou voltar para a escola. Ah, que triste, mamãe, você vai ficar com saudade de mim? E a mãe fala assim no vídeo: ah, filho, com certeza. Aí ela finge que ela está chorando aqui, e embaixo do braço dela está assim, ó. E até aí tudo bem, né? Sei que criança dá trabalho, mais ou menos tudo bem. Mas aí eu cometi o erro de ir para os comentários, que é o erro que a gente sempre faz, né? Vamos lá para os comentários. Em um dos comentários, uma moça estava dizendo assim: eu tenho 2 filhos, não vejo a hora deles irem para a escola, para mim é como se fosse um sonho, eu não vejo a hora dessas crianças subirem daqui de casa, que eu não aguento mais, pelo amor de Deus, eu quero meu tempo, quero fazer minhas coisas, e curtidas, é isso mesmo, amiga, maravilhoso. Aí eu fico pensando, por que um indivíduo como esse faz filhos? Por que faz filhos?
se não gosta dos filhos? Mas não era só esse comentário. Enxurradas de comentários. Como se uma criança fosse necessariamente um problema que precisa ser despachado para terceiros. Na minha época as férias eram mais curtas. Porque eu não aguento mais rir das mesmas coisas. Porque eu falei, gente, mas por que você fez um filho então? Se você queria um adulto, por que você não fez um amigo? Ou comprou uma pessoa adulta já para você? Para você cuidar de um marmanjo de 30 anos. Você fez um filho e você não gosta da criança? Como assim? Agora, se você gosta de ter seus filhos ao seu lado, se você não quer dar telas para o seu filho, se você quer ler a Escritura com essa criança, se você não está preparando seus filhos para o mercado de trabalho, mas está preparando essas crianças para serem servos do Senhor, você, meu Deus, que abominação, que coisa mais horrível, que crime, que horror. Se você decide servir a sua família, servir o seu marido, fazer uma comida caseira, limpar a sua casa, você é uma porcaria de mulher para esse século. Que você é escrava de homem, você não é emancipada, você não é empoderada. A mulher de verdade, ela bota o dedo na cara e é ponto final. Agora, se você também quer ser um homem diferente do que se vê por aí, se você quer ficar em casa, cuidar da tua família, servir na tua casa, pastorear teus filhos, aí você também está errado, porque não é isso que se vê por aí. Larga essa esposa sozinha, que se vire de ponta cabeça, que nem uma condenada na casa, e o bonito lá, as pernas esticadas, vendo o jogo de futebol, vai lá jogar bola com os amigos. Percebe? Sempre tem um mecanismo que fere a maneira como nós vemos a vida. E o cristianismo, via de regra, está atrelado a todas estas coisas. Cristãos não fazem as coisas como todo mundo faz. Não fazem. Nós somos diferentes. Portanto, se eu e você quisermos ouvir a multidão, para que então nós produzamos, não sei como é a palavra, produzamos, é isso mesmo? Produzamos? Para quem quiser produzamos, para quem não quiser. Para que a gente possa produzir, tá vendo o golpe que eu dei? Caminhos diferentes, nós precisamos entender que, em último sentido, nós somos diferentes. O problema óbvio desse rapaz aqui na cruz era que, em situações precárias, completamente incapacitado de fazer qualquer tipo de juízo de valor sobre a realidade, ele preferiu ouvir a multidão, como se Cristo precisasse ser igual a todos, para então ser o Messias. Como se o cristianismo e Cristo Jesus precisassem submeter à opinião popular, para que então efetivamente fosse validado o ministério dele. Já viu gente que fala assim, porque todo mundo está indo contra o que você está falando? E quem falou que todo mundo se juntou para ter a melhor opinião do mundo? Quem não garante que todo mundo está errado? Eu não estou falando que eu tenho todas as respostas para o mundo, nem você tampouco. Mas nós estamos falando do próprio Cristo. E, essencialmente, o ministério de Cristo era contracultural. Ele brigava com os padrões, de todo canto. Combatia Roma, combatia os judeus, combatia os padrões da época. Portanto, o erro óbvio deste homem aqui é ceder à pressão da multidão. A multidão tinha uma expectativa de quem o Cristo seria. Não sei se você se lembra daquele filme Matrix, mas em uma das cenas finais, em um dos filmes, o vilão vira para o protagonista e fala assim: se você é mesmo o escolhido, você não pode morrer. Porque há uma expectativa de que o protagonista, de que o vencedor, pelos padrões do mundo aí, não morra. E agora a gente tem um Messias e um rei que está morrendo, que aparentemente é incapaz de descer dessa cruz. Portanto, a cruz sempre ofenderá a todos. Culturas seculares não suportam que a santidade de Deus exija pagamento pelo pecado. Não pode falar de pecado hoje. Não pode dizer que há erro. Não pode dizer que há certo e errado. Não pode dizer que há fundamentos. Que isso é sim e isso é não. Portanto, culturas mais liberais, como as que nós vivemos e estão à nossa volta, não conseguem lidar com o fato de que um Deus santo não tolera pecado. Portanto, a necessidade de dar um jeito para essa questão do pecado. Na mesma medida que culturas mais tradicionais e conservadoras não conseguem lidar com a fraqueza e com a loucura de um Deus que oferta uma graça que para eles é quase que promíscua. Como assim? Como assim que é de graça? Como assim que perdoa o pecador?
Pelo amor de Deus, isso é bagunça de esquerdista, ficar perdoando o pecador. É difícil, né? Qualquer lado que você vai, Cristo briga com as coisas, briga com a cultura, briga com as frentes do nosso tempo, sejam elas quais sejam, quais forem. Mas este homem não tem apenas esse erro. O erro dele não é fácil de cometer apenas porque Cristo era vaiado por todo mundo. O erro dele era fácil de cometer porque Cristo aparentemente também não servia às expectativas e demandas dele. Porque ele diz assim, quase como se, olha, vou dar um voto de confiança para você então, Jesus. Jesus, seu nome, né? Eu te dar um voto de confiança. Você não é bonzão? Então desce daí e me arranca daqui também. Se você me arrancar daqui, aí eu creio em você. Portanto, é quase como se Cristo Jesus assumisse esse papel de assistente pessoal. Faça o que eu quero e você passa a valer. Cumpra com as minhas expectativas e você passa a ser validado. Você passa a ser quem eu espero que você seja. Quando eu digo, Deus, eu só vou acreditar no Senhor, em você, se fizer o que eu planejei. Eu não quero um Deus, eu quero um assistente pessoal, alguém que faça o que eu quero, na hora que eu quero, da forma que eu quero. Portanto, o erro óbvio desse rapaz e de quaisquer pessoas que não creem em Cristo Jesus é imaginar que, Deus precisa estar comprometido com os padrões que ela elencou na cabeça dela. Já ouviu alguém falar assim, porque eu acho um absurdo. Essa história de Deus que não sei o quê. Eu falei, meu querido, mas quem é que perguntou a tua opinião? Quem é que falou que Deus está interessado no que você pensa ou deixa de pensar? Eu não acho que Deus deveria ser. Deus não é essa pessoa, mas então Deus abriu um fórum aqui para perguntar o que você acha. Passou uma lista aqui, lista das pessoas que pediram sua opinião. Não nos confunda não, meu querido. Deus não está pedindo permissão para você para ser o que é ou deixa de ser. Ele é e ponto final. Na mesma medida que você já viu pessoas que dizem assim, quando eu precisei de Deus, Ele me abandonou. Porque minha mãe estava num leito de morte, e ela morreu, e Deus não fez nada. Mas é claro, sem dúvida nenhuma, porque a vida é um grande restaurante, que você faz assim, e Deus vem e te dá um cardápio na tua mão e fala assim, pode falar o que você precisa? O que você quer? Pode falar que eu faço para você. E quando Ele não faz, você levanta do restaurante, sai, vai lá no Google espiritual, bota 1 estrela, que é um hábito de pessoas com dificuldades de autoestima, e no Google aí botar 1 estrela nas coisas, e ficar assim, eu não gostei. Nunca mais piso nesse lugar. Nunca mais falo com Deus. Não fez o que eu queria. Achei muito grosso da parte dele. Não cumpre as promessas. Fala e não faz. Entende? Então, no fim das contas, esse é o erro óbvio que eu e você podemos cometer. Lucas, verdade. É isso mesmo. As pessoas do mundo são assim mesmo. Não. Confunda as coisas, não. Não confunda as coisas. Esse é um erro que eu e você nos encaminhamos para isso. Quantas vezes você não passou por um sofrimento e não ficou repetindo as mesmas ladainhas de gente que não conhece a Cristo? Você passa por um sofrimento e fica assim, por que eu? Parece que nem conhece a Deus, né? Por que eu? Porque de novo, Senhor, só acontece comigo. O que eu fiz para o Senhor não gostar de mim? Parece que nem conhece a Cristo. E aí quando Deus não faz o que a gente quer, a gente reclama, fica bravo, faz bico. Perceba, eu não estou falando de gente que não conhece a Cristo, estou falando das nossas reações naturais para as coisas. Portanto, meu querido irmão, o erro cometido por este criminoso era um erro mais natural a ser cometido, do qual eu e você estamos muito propensos a cometer se a gente não presta atenção. Meu querido irmão, crente não faz consenso. Crente não é unanimidade. Crente não é popular. Crente não enche estádio e fica balançando a bandeira do Brasil, com título em inglês. Primeiro que a gente fala em português. É o envio, não vem com send nenhum. Então, brasileiro não funciona assim. O movimento de Jesus é de verdade, nessa papagaiada, essa enrolação toda. Porque todo mundo foi, é um movimento coletivo. Nem com papo de movimento coletivo, não. Porque na hora do coletivo, estava todo mundo junto, largando Jesus Cristo para trás, e ele fica sozinho lá na cruz. Inclusive gente que andava pertinho com ele. E todo mundo pensa assim, as outras mães fazem assim, os outros pais fazem assim, meus amigos fazem desse jeito, todo mundo está trocando de carro, todo mundo está fazendo isso com os filhos, todo mundo está viajando, mas todo mundo é muita gente. E você não é todo mundo, como já dizia nossas mães. Ok?
Em segundo lugar, meu querido irmão, há uma admissão muito difícil de ser feita por parte do segundo homem. O segundo criminoso olha para o primeiro e diz assim: você não teme a Deus, nem ao ser condenado à morte, nós merecemos morrer por nossos crimes, mas este homem não cometeu mal algum. O segundo ladrão, ele nos mostra como encontrar a Deus. Ele faz a coisa mais difícil que um ser humano pode e deve fazer, que é admitir a sua verdadeira condição espiritual. Ele entende que Deus não é um meio para conseguir aquilo que se quer. Deus é um fim, inclusive quando Deus não dá aquilo que nós queremos. O primeiro criminoso dizia, em essência: eu estarei contigo se me tirares do problema. E o segundo diz: eu ficarei no problema se eu puder, por meio disso, estar contigo. O primeiro ladrão, o primeiro criminoso queria salvar a pele. O segundo queria salvar a alma. A verdadeira conversão acontece quando deixamos de usar Deus como um mecanismo, um meio, uma coisa para nos dar o que a gente quer, e Ele se torna o fim supremo de todas as coisas. Perceba o que Ele diz para o outro homem: nós merecemos estar aqui, ele não. E olha o tamanho da convicção deste homem. Outros textos paralelos para esse texto dos criminosos de Jesus Cristo na cruz apontam para o fato, com os termos usados, de que esses homens provavelmente eram rebeldes judeus contra Roma. Eles eram líderes de uma possível rebelião ou algo do gênero. Portanto, não faz nenhum sentido que eles se achem culpados, porque para eles estar presos ali por conta de sua rebelião ou de sua rebeldia contra Roma, para eles não era justo, era injusto. Mas ainda assim ele olha para Cristo Jesus e para aquele homem e diz: nós erramos. Ele não está mais falando da pena concedida por Roma para ele ali pendurado numa cruz. Aquele homem não está falando mais do crime que cometeu. Quando ele fala nós somos criminosos, ele não está mais falando das coisas que fez para estar naquela cruz. Ele está falando da sua condição humana. É como se ele estivesse dizendo: nós somos errados. Nós temos pecado. Ele não tem. Ele não tem. E não pense, meu querido irmão, que admitir um estado de miséria, e de autoconsciência é um benefício concedido aos muito iluminados religiosamente. Não, pelo contrário, quanto mais religioso é o indivíduo, mais dificuldade ele tem de se entender como pecador. Mais ele tenta jogar e barganhar com Deus, conquistar coisas por meio de seu desempenho. Mais ele quer fazer para Deus dar, mais ele quer fazer para Deus devolver, mais ele quer conquistar para Deus responder. É difícil. O que este homem está fazendo é necessariamente assumir a posição que todos nós deveríamos ter para com Cristo Jesus. A posição de saber que merecemos tudo, senão o abandono. Nós estamos em débito para com Deus. Portanto, Deus passa a ser essa pessoa que não está ali para sanar problemas humanos, terrenos, ilimitados, como descer de uma cruz e sair correndo e nunca mais ser encontrado por ninguém. Mas não, é para salvar e livrar o indivíduo de um problema cósmico. Mas, meu querido irmão, essa admissão é difícil de fazer. E eu sei que talvez você possa dizer com sua boca, da boca para fora assim: eu sou pecador mesmo. Nossa, eu sou horrível. Eu sou o pior dos pecadores. Mas será que você acredita mesmo nisso? Será que no fim do dia você não acha que você é meio termo? Nem lá nem cá? Você não é nem um 10, né? Nem um 10, mas também não sou um 3. Eu sou um 7, assim, eu passo raspando. Será que no fim do dia você não acha que realmente são as minhas e as suas atitudes que estão conquistando o valor e a identidade que nós temos? Será que no fim do dia a gente se lembra, se recorda da nossa miséria? Ou não está tentando fazer valer na força do nosso braço? Porque falar uma coisa é fácil, dizer da boca para fora é fácil. Agora, realmente acreditar nisso, realmente viver como gente miserável, não é tão simples assim. Sabe por que você não faz isso? Vou te ajudar a chegar nessa conclusão. Porque eu e você, a gente tem reações para a vida
como se Deus devesse algo para a gente. Você já reparou como você reclama quando as coisas não acontecem como você gostaria? Porque por algum momento passou pela nossa cabeça que Deus deve alguma coisa, de alterar a realidade para satisfazer os nossos gostos. Já parou para pensar como realmente eu e você nos iludimos achando que Deus tem algum negócio com o nosso sucesso profissional, por exemplo? Que Deus realmente trabalha, está muito intencionado com o nosso sucesso profissional, com a nossa fama, com o nosso reconhecimento, com o nosso bem-estar. Claro que Deus trabalha por estas coisas, mas Deus tem alvos e planos maiores. Já viu como a gente reclama quando está com uma dorzinha? Pega uma dorzinha, qualquer que seja. E aqui cada um tem as suas, né? Pega, deixa ela crônica, uma semaninha, assim, ó, doendo, no mesmo lugarzinho. Se daqui a uma semana você não vai estar assim, eu não aguento mais a vida, eu quero a morte, não aguento mais. Mas o que aconteceu? Vai precisar amputar as pernas? Não. É meu ciático. Meu Deus do céu, eu achei que estava com uma lança no meio do peito. Olha, eu estou numa situação que eu não aguento, eu não quero mais viver. Só de pensar no metrô de São Paulo, eu prefiro morrer. Eu quero pular no meio do trilho, só de pensar naquele aperto. Quando eu olho para a minha conta bancária, eu vejo que não sobe, só desce. Isso não é vida. Isso não é vida, você trabalhar que nem um condenado e nunca tem dinheiro para nada. E o Brasil que não vai para frente, e só corrupção, eu quero a morte. Parece Jonas reclamando por causa de uma folha, né? Prefiro morrer, eu não quero mais. Vou pular da ponte. Percebe? Realmente a gente acha que Deus tem que parar o universo para fazer o que a gente quer, do jeito que a gente quer, porque a gente é a última bala de pacote. Se a gente se percebesse como nas mesmas condições que aquele criminoso de uma cruz, você vê que se em algum momento ele falou assim, olha Jesus, eu quero estar com o Senhor, lembra de mim, eu sei que o Senhor é rei poderoso, então como eu sei que o Senhor é um rei poderoso, dono de todas as coisas, será que não tem como descer daqui desse lugar? Será que não tem como dar um jeito aqui nesse nosso problema da crucificação? Não, eu sei que eu vou morrer, está tudo certo, faz parte, eu não mereço menos que isso. Agora na eternidade, eu quero estar com o Senhor. E então o texto nos encaminha para a última ideia importante do texto. Que Jesus Cristo, o terceiro dessa conversa, é o maior presente do mundo. Cristo vira para este homem e diz, eu lhe asseguro que hoje você estará comigo no paraíso. E perceba, eu quero que você entenda que essa frase não está simplesmente dizendo, quando você morrer você vai estar comigo no céu. Essa é a primeira camada da frase. O texto tem algo a mais para dizer. O texto, a ênfase não está em você estará comigo hoje no paraíso. O texto está colocando a ênfase no comigo. Comigo. O que Cristo está dizendo é que, por meio de sua fé e do que eu estou fazendo aqui, o que eu estou fazendo aqui faz com que eu e você sejamos um. E isso só é possível porque eu estou aqui. É como se Cristo estivesse dizendo para o homem, eu estou no seu lugar, recebendo o que você merece, para que você possa estar no meu lugar na glória, recebendo o que eu mereço. Eu mereço o céu, eu mereço a glória, mas eu estou na cruz, para que você, que está na cruz, possa ir para a glória. Portanto, o que Cristo está dizendo para ele aqui é, ao crer em mim, você participa hoje das bênçãos que eu estou conquistando nessa cruz. É quase como um condenado que passa a ser visto por meio do seu advogado. Um juiz passa a interpretar um réu a partir da figura do advogado dele. Se é um bom advogado, um advogado excepcional, com um discurso impecável, acima da média, que defende ele de maneira impecável, o juiz passa a ver aquele réu a partir daquele advogado. Ele é respeitado porque seu advogado é respeitado. O que Cristo está dizendo é, você está numa cruz, você é criminoso, mas você tem parte no céu, porque eu também estou aqui na cruz. Porque se fosse para continuar do jeito que você merece, você continuaria aqui nessa mesma cruz. Portanto, meu querido irmão, o que nós estamos aprendendo por meio dessa conversa de 3 pessoas é que no fim das contas, não faz tanta diferença
Se você é o criminoso da direita ou da esquerda. Porque criminoso você é de qualquer forma. Perceba, o problema não é ser criminoso aqui. O problema aqui não é o caráter do indivíduo. O caráter é o menor dos problemas. O que diferencia aqui é onde o indivíduo está depositando a sua esperança. Por isso, meu querido irmão, tanto faz quem você é, quem você não é, o que você viveu, deixou de viver, o que você fez, deixou de fazer, quais manchas estão presentes ou não no teu passado, na tua história, quais são suas lutas ou deixam de ser, o que importa é se Cristo Jesus, o homem crucificado, está lá crucificado por você ou não. Portanto, no fim do dia, o que precisa identificar quem nós somos não é o que fizemos, o que conquistamos ou deixamos de conquistar, mas é se Cristo Jesus nos salvou por meio de sua graça e por meio de sua obra. De forma que se alguém te pergunta, você é um cristão? E você diz, eu estou tentando, estou dando o meu melhor. Você não entendeu nada do Evangelho, porque o Evangelho não é sobre ficar tentando, é sobre ser ou não ser, sobre ser ou não ser. E mais do que isso, meu querido irmão, quando você entende a preciosidade, o valor e a profundidade dessa obra, você passa a se preocupar com as coisas de verdade. Imagine, por exemplo, que um bilionário perde uma nota de R$50. Faria algum sentido esse bilionário ficar desesperado procurando pela casa sua nota de R$50? Não, porque em suas contas há rios de dinheiro. Portanto, meu querido irmão, quando eu e você entendemos o valor daquilo que Cristo fez na cruz, tanto faz se estamos na cruz, ou se somos o soldado lá embaixo, ou se somos o fariseu ali do outro lado, tanto faz onde estamos. Há valores superiores rumando e guiando nossas vidas. Há coisas mais preciosas. É quase como se o homem na cruz dissesse assim, tanto faz, nem mais importa eu estar aqui na cruz. O que eu quero é morrer logo. Porque morrendo, eu vou experimentar das graças ofertadas por esse Cristo que eu acabei de conhecer. Portanto, se eu e você efetivamente conhecemos a Cristo, e o que essa história nos ensina, é que a gente aprende a colocar os nossos olhos para aquilo que vale, para conta bilionária, e não para nota de R$50. A gente coloca os nossos olhos para aquilo que efetivamente nós temos e que não tem preço, não para aquilo que não temos. Portanto, meu querido irmão, perceba, não tem problema se você é o único dos seus irmãos que não foi para frente. Todos os seus irmãos fizeram faculdade, compraram um carro, compraram casa, e você não tem um nada. Não tem problema. Deus não liga para isso. Não tem problema se você não casou, não encontrou ninguém, não se acha bonito. Tanto faz. Isso é bobagem. Se você não conquistou tudo que você queria, se você não é uma pessoa incrível, se o seu casamento é cheio de problema e de perrengue, se a tua história é cheia de problema, não tem problema, meu irmão. No fim das contas, é todo mundo criminoso pendurado na cruz. Não tem problema se você é o melhor, se você é o pior, se você chegou lá, se você não chegou. O que fizeram com você no seu passado, isso é fichinha perto do que Cristo fez na cruz do Calvário por mim e por você. Perceba, é muito comum, por exemplo, que pessoas que passaram por traumas severos na sua história, coloquem seus olhos nisso e passem a se identificar a partir disso. Porque quando eu tinha 6 anos, fizeram isso comigo. Porque quando eu tinha 12 anos, fizeram isso comigo. Porque quando eu tinha 18 anos, fizeram isso comigo. Portanto, eu sou isso. Isso me define. E perceba, eu não estou querendo diminuir as lutas que você teve na sua história. Há efetivamente episódios da nossa vida que são feios e tristes e difíceis de digerir, mas eles são só uma nota de R$50 perto da conta, perto da obra de Jesus Cristo, meu querido irmão. Portanto, no fim do dia, a hora que você pega os livros para fazer o balanço da coisa toda, o que realmente vale a pena? O que realmente importa? Portanto, meu querido irmão, se lembre, se você é alguém que vive inseguro, sensível a críticas, ou devastado por pequenos desprezos, não se esqueça que você é um bilionário espiritual.
Perder uma aprovação humana ou cometer um erro é como perder R$10, como perder R$50. Se isso destrói você, é porque você se esqueceu que a sua verdadeira riqueza está em Cristo e está agindo como um mendigo. Está se arrastando, mendigando a aprovação das pessoas, quando Deus, Criador de todas as coisas, já se entregou numa cruz por você. Mais do que isso, meu querido irmão, se lembre que há esperança nos 45 do segundo tempo. Há esperança no último segundo. Portanto, se você conhece alguém que está em situações finais da vida, não perca as esperanças. Cristo pode alcançar essa vida. Perceba, nós estamos diante de um homem que passou toda a sua história vivendo para si. E nos seus últimos minutos e horas de vida, conhece o próprio Cristo em pessoa. Portanto, meu querido irmão, pode ser realmente que o seu tio seja sem esperança, que o teu irmão pareça não ter rumo nenhum, que teus filhos estejam num caminho sem volta, que os seus pais que já são idosos, que você não tem esperança neles, porque gente velha não muda, não desentorta. Meu querido irmão, deixa Deus dizer qual é a última palavra que Ele tem para a vida de cada pessoa. Se Ele quer encontrar alguém na última esquina da vida, Ele vai se encontrar. Cumpra só a sua parte, pregue o Evangelho de Cristo Jesus. Tem gente que conhece a Cristo faltando minutos para morrer, tem gente que conhece a Cristo num leito de hospital, tem gente que conhece a Cristo nos últimos anos de vida. Se Cristo quer salvar gente nos seus últimos minutos de vida, não seja você um empecilho dizendo que não há esperança para quem ainda há esperança. E em último sentido, meu querido irmão, se lembre que, num sentido lato, todos nós estamos morrendo. Todos nós estamos pregados numa cruz, para daqui a poucos minutos sermos levados. A única maneira de encarar a morte sem temê-la, é saber que, por conta da obra de Cristo, a morte perde o seu poder. Portanto, para você, meu querido irmão, que tem tanto medo da morte, tem tanto medo do diagnóstico, tem tanto medo do amanhã, tem tanto medo do desemprego, tem tanto medo de perder alguém, tem tanto medo do que vai acontecer no próximo dia, se lembre, meu querido irmão, a vida está acabando mesmo. É só até ali. Não faça muitos planos, não. Não vai muito longe, não. Alguns aqui, eu dou dias. Não é não? Não vai, tá, e eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo, eu tenho muitas coisas, muitos calma. A vida está acabando, meu querido irmão. O bom mesmo é depois. É na eternidade. E para nós que conhecemos a Cristo, a morte passa a perder o seu poder e ser apenas uma etapa que passamos para nos encontrar com o nosso Salvador. Como muito bem disse o apóstolo Paulo, morrer para nós é muito lucrativo. Morrer para a gente é ganhar na Mega Sena. Porque morrer resolve tanta coisa. Não estou te incentivando a morrer não, viu, querido? Deixa morrer do jeito que já vai morrer mesmo, que já é para morrer. Mas, meu querido irmão, fala a verdade. É você que está se iludindo, achando que está cheio de décadas e décadas e centenas de anos pela frente, meu querido irmão. Ainda mais do jeito que a gente se alimenta. Entende? O que importa é que ali na frente, Cristo está dizendo: você vai estar comigo no paraíso, comigo, por conta do que eu fiz por sua vida, por conta daquilo que eu operei para salvar a sua história e a sua família. Então, meu querido irmão, não perca tempo. Para que você não se esqueça, meu querido irmão, daquilo que falamos aqui. Em primeiro lugar, não cometa os erros básicos do primeiro criminoso. Pare de seguir a multidão e ouvir os conselhos que todo mundo faz e todo mundo quer e todo mundo acha que tem que ser assim. Cristo é contrassensual. Cristo é contracultural. Cristo e suas opiniões não são populares. Você não vai encontrar aplauso por aí. E Cristo também não está aqui para fazer o que queremos, na hora que queremos. O que aprendemos com o segundo criminoso é que no fim do dia, a gente só precisa se entender criminoso também. Tão criminoso quanto o homem na cruz. Para que então a gente possa conhecer o Cristo que decide estar numa cruz
para que a gente possa estar na glória. É porque Cristo Jesus decide, por meio de seu sangue, purificar a mim e a você de nossos pecados, que eu e você podemos experimentar vida eterna e podemos participar da mesa com nossos irmãos, onde por meio disso somos lembrados e alimentados da obra salvadora de Cristo Jesus.